Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, neste sábado, escutemos a palavra de Deus, que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. Palavra de Deus de hoje, neste dia em que celebramos Santo André, apóstolo, coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 4 do Evangelho de São Mateus, dos versículos 18 a 22. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: "Segui-me, eu farei de vós pescadores de homens." Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Amados e amadas de Deus, neste dia em que celebramos a festa de Santo André, apóstolo, celebrar um apóstolo é celebrar alguém que conviveu com Jesus, alguém que foi chamado por ele, alguém que fez parte do grupo dos 12. E fazendo parte do grupo dos 12, é uma das colunas do povo de Deus, do novo povo de Deus, a igreja. É aquela imagem que o Apocalipse usa, é a imagem das colunas, dos alicerces, do novo povo de Deus, da nova construção que Jesus fez, seu novo povo, a igreja. E aqui nós temos o chamado de Pedro, chamado de André, que nós celebramos hoje a festa, depois o chamado de Tiago e de João. E é interessante que o Evangelho mostra bem onde Jesus encontrou cada um deles. O Evangelho se inicia dizendo: quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos. Onde está Jesus? Andando à beira do mar da Galileia. E Jesus encontra então Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. E o Evangelho diz o que eles estavam fazendo. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores, quer dizer, estavam pescando. Jesus os encontra ali, amados e amadas de Deus, onde eles estão. Jesus os encontra naquilo que eles fazem. Eles são pescadores, eles estão pescando. E que faz Jesus? Jesus os chama: "Segui-me, eu farei de vós pescadores de homens." Amados e amadas de Deus, eles entendiam de pescaria, sabiam pescar muito bem peixe, mas Jesus os convida, os chama a dar um passo adiante, a dar um passo a mais. Segui-me, quer dizer, se tornem meus discípulos, e eu farei de vós pescadores de homens. Amados e amadas de Deus, pescavam peixes, eram pescadores de peixes. Agora são chamados por Jesus a serem pescadores de homens. Jesus chama estes dois, chama Pedro e chama André. André é o discípulo que nós celebramos hoje. Nós encontramos aqui a sua vocação. Nós encontramos aqui a origem da sua vocação. Nós encontramos aqui onde Jesus o encontrou. Nós encontramos aqui o que Jesus fez na vida deste apóstolo, deste discípulo. Jesus o transformou de pescador de peixes em pescador de homens. Jesus o transformou num discípulo seu, num discípulo do reino. Continua o Evangelho falando agora da vocação de Tiago e de João. Diz o texto do Evangelho: eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Quer dizer, Pedro e André seguem Jesus, se tornam discípulos de Jesus. O Evangelho diz: caminhando um pouco mais, quer dizer, Jesus continua a sua caminhada, viu outros dois irmãos,
Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Amados e amadas de Deus, Jesus encontra dois irmãos, Tiago e João. Também eles, diz o texto do Evangelho, estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Também eles eram pescadores, estão com o pai consertando as redes. Jesus, amados e amadas de Deus, os encontra onde eles estão. São pescadores, estão na beira do mar da Galileia, estão pescando. Os outros, o segundo aqui, Tiago e João, estão com o pai consertando as redes. E diz o texto do Evangelho, Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Seguem Jesus, se tornam discípulos de Jesus. Amados e amadas de Deus, encontramos aqui um caminho bonito de discipulado de Pedro e de André, de Tiago e de João, que contemplando o chamamento desses quatro, principalmente aqui o chamamento de Santo André hoje, que é o discípulo apóstolo que nós celebramos, que também nós possamos nos sentir interpelados por Jesus, que também nós possamos olhar a nossa vida e percebermos onde Jesus me encontrou, onde Ele me encontrou, onde Ele olhou para mim, onde Ele me chamou a ser cristão, onde Ele me chamou a consagrar a minha vida, onde foi que o Senhor me encontrou. E que celebrar Santo André e celebrar o seu chamado, celebrar o chamado desses outros, nos ajude também a sermos sempre generosos com Jesus, a percebermos que a nossa vida é um caminho de discipulado, um caminho de seguimento de Jesus Cristo, nos ajude a respondermos sempre sim ao chamado de Jesus, nos ajude a respondermos sempre sim ao amor infinito e misericordioso de Deus. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.